Boa noite. Estamos dando início a mais um seminário da Brasilidade, desta vez sobre o tema BRICS. BRICS, como vocês sabem, é uma abreviação de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E fala da reunião que essas nações fizeram entre si com a finalidade de estabelecer um polo alternativo aos polos de domínio mundial existentes previamente, no momento em que ele foi criado, basicamente concentrado nos Estados Unidos da América. Os seminários da Brasilidade, esse é o de número 34, são sempre realizados sob patrocínio da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Associação dos Funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e com a participação brilhante e indispensável da TV comunitária Canal 6 da NET, que, além de transmitir, além de registrar todos os nossos debates aqui, faz uma retransmissão 3 vezes por semana. Nas quartas-feiras, às 22 horas, na sexta-feira, às 14h30 e nas terças-feiras, às 10 horas da manhã, nas datas subsequentes à data da realização do seminário, que ocorre sempre às segundas-feiras. Para dar início, então, ao nosso seminário, eu vou dar a palavra inicialmente ao embaixador Ademar Barradian, que é representante permanente. Eu não sei se esse perfil dele está absolutamente correto, mas, segundo consta, ele é representante permanente junto à Organização Mundial do Comércio, foi nosso representante em Buenos Aires e foi representante também junto à ALCA. É isso mesmo? É isso. Muito bem. E mais? Aposentado. Não, aposentado não é nada que represente restrições do nosso lado. Os aposentados estão todos aqui. Ó. Tá bom. Então, com a palavra, o embaixador Ademar Barradian para dar seu testemunho sobre o que ele entende dos BRICS, do seu papel na vida brasileira, a partir da atual situação que nós estamos passando. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que é um prazer enorme estar aqui no Instituto de Brasilidade, ao lado do Dark Costa, que é uma pessoa que já conheço há algum tempo, desde o tempo que ele estava no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Quero também dizer que eu acho que nós estamos vivendo um momento em que reuniões como essa são de extrema importância. Nós estamos passando por um momento extremamente delicado nas nossas relações econômicas externas e também estamos passando, como todos nós sabemos, por situações novas, complexas, no nosso panorama interno. Eu gostaria de dizer que eu vim aqui sem nenhuma papel, sem nenhum texto preparado, porque eu achei que seria melhor fazer um depoimento tão espontâneo quanto possível e dialogar com quantos queiram dialogar sobre o assunto. E eu acho também que a questão dos BRICS, eu poderia falar aqui 1 hora sobre os BRICS e não tocar nos assuntos centrais que nos devem preocupar nesse momento. De maneira que eu não vou fazer nenhum histórico dos BRICS, eu não vou entrar nas discussões burocráticas da construção dessa entidade que é muito relevante, e eu vou procurar me concentrar no que hoje, no momento em que nós estamos falando, qual será a importância dos BRICS para nós. Isso é extremamente relevante porque nós acabamos de ter, há menos de 3 semanas, uma reunião presidencial dos BRICS em Brasília. Foi a 11ª reunião presidencial dos BRICS. Isto é importante porque mostra que a organização, BRICS, chamemos de uma organização, ela se reúne no mais alto nível possível, não é apenas em nível técnico, mas é também
em nível político e no mais alto nível político. E o fato de ser 11 reuniões que ocorreram já dos BRICS mostra também que ele está se tornando um organismo tão relevante quanto as reuniões do G7 e do G20, que também são em nível bastante elevado de representação política. A verdade é que não são apenas 11 reuniões, porque se tornou também hábito, embora não seja uma coisa estatutária, mas se tornou hábito, que os presidentes dos BRICS se reúnem também em paralelo às reuniões do G20, que é uma organização, como vocês sabem, que praticamente tem assento paralelo ao Fundo Monetário Internacional nas discussões sobre as questões econômicas e financeiras internacionais, do qual o Brasil é parte. Então, com isso, eu quero dar de saída uma ideia de que nós estamos falando de um agrupamento de países que tem bastante relevância hoje em termos de nível dos seus componentes e de importância para as políticas globais, porque é sobre políticas globais que os BRICS vêm se pronunciando. O problema aqui, e falando de forma muito franca e falando de forma muito aberta, é que eu não posso responder às perguntas que ainda há pouco me foram feitas antes de começarmos o seminário oficialmente, sobre o que o Brasil espera dos BRICS. Foi mais ou menos isso que me perguntaram. Eu não sei se eu posso responder essa pergunta, porque, francamente, eu não sei o que o Brasil quer. O fato é que nós estamos vivendo uma política externa brasileira de extrema complexidade. Eu uso a palavra complexidade porque eu acho que é uma palavra neutra, mas eu acho que a política externa vem nos colocando diante de situações muito inusitadas. Eu acredito, eu estou aposentado, mas trabalhei mais de 40 e poucos anos no Itamaraty, e eu nunca tive no Itamaraty, independente de qualquer governo, e eu estou falando de uma época em que atravessei todo o período do regime militar, de regimes democráticos, de regimes chamados de esquerda e regimes de direita, e nunca tive essa sensação de perplexidade que eu vi hoje instalada na política externa brasileira. E por quê? Porque eu acho que a gente tem que ver o que o nosso ministro das Relações Exteriores propõe como sendo a nova política externa brasileira. Em primeiro lugar, eu não sei se ela é nova, em segundo lugar, eu não sei se ela é política. Mas, enfim, no discurso que o próprio ministro fez ao tomar posse como chanceler do governo, ele fez algumas considerações que, já naquele momento, nos trouxeram grande inquietude, grande inquietação. Por quê? Primeiro, porque falou coisas que não seriam praticamente aceitáveis diante de uma posse de um chanceler e no primeiro momento em que ele se dirige ao país. Uma das coisas que muito me chocou foi ele dizer, e está no texto do discurso, como os senhores poderão verificar, que o Itamaraty, até então, quer dizer, dizendo que, portanto, até aquele momento que ele assume, o Itamaraty estava de costas para o Brasil. Ora, isso é uma afirmação extremamente rebarbativa, porque o Brasil, desde o Itamaraty, desde o nosso processo da República para cá, ou até mesmo antes, mas ficamos na República, foi extremamente participante até da formação geográfica e histórica do Brasil. Quer dizer, o papel de Rio Branco na formação do território brasileiro é inquestionável e é um dos nossos grandes trunfos diplomáticos
da história do Brasil. Mas não fomos ficar apenas nisso. O papel da diplomacia brasileira nos últimos 50, 60 anos tem se distinguido pela presença de chanceleres e de posições brasileiras que muito marcaram a comunidade internacional. Eu, por exemplo, poderia dizer que, nos anos 60, uma das fases mais importantes que a diplomacia brasileira viveu foi a fase da luta pelo desenvolvimento econômico e da luta para sensibilizar os países em desenvolvimento, como na época se chamava, para a tarefa de romper os graves impasses do desenvolvimento econômico. Nós conseguimos, o Brasil, quando eu falo Brasil, eu estou também me referindo à política externa e, sobretudo, à diplomacia brasileira, conseguiu liderar, em vários momentos da nossa história, países de diferentes regiões do mundo nessa luta comum para vencer o atraso, o subdesenvolvimento, como se dizia na minha época. Nós tivemos chanceleres, independentemente de que governo estejamos falando, que só honraram o Brasil. Eu vou citar pelo menos um que eu acho que merece o respeito de todos nós, que foi Santiago Dantas. Santiago Dantas, que era um deputado, que foi, na época parlamentarista, chanceler da República, fez um dos maiores pronunciamentos da política externa brasileira nos anos 60, acredito que foi em 1961, perdão, 62, em que se tratou, no âmbito da OEA, da expulsão de Cuba do sistema interamericano. O discurso que o Santiago Dantas fez sobre a posição brasileira de não acompanhar a posição dos Estados Unidos e de outros países que acabaram, obviamente, se impondo e excluindo Cuba do sistema interamericano, é dos mais importantes que eu já li na minha vida sobre a autodeterminação, sobre soberania e sobre o papel do direito internacional nas questões diplomáticas. Eu recomendaria a todos que se interessam pela temática de política externa, inclusive para fazer uma comparação sobre o tipo de simplificação com que hoje se está levando os temas de política externa, que releiam os que não leram, os que leram, e leiam aqueles que ainda não fizeram. Esse discurso de Santiago Dantas não é difícil, hoje em dia, com os mecanismos que nós temos na internet, de obter o texto completo. E existe também um livro publicado pelo Senado Federal sobre Santiago Dantas, em que estão lá vários discursos deles, inclusive o discurso esse que eu estou falando, sobre a exclusão de Cuba. Eu estou falando, portanto, que hoje eu me sinto muito... eu não vou usar a palavra intimidado, porque não se trata de ter temor nenhum, mas eu me sinto muito perplexo diante dos caminhos que estão se abrindo, ou fechando, melhor dito, para a política externa brasileira. Se os senhores notarem, nós já estamos há praticamente 1 ano ou 10 meses sobre essa orientação que o Itamaraty e a política externa, que é, de fato, a política determinada pelo presidente da República, mas que o Itamaraty vem seguindo, não nos proporcionou, até agora, nenhuma vantagem, nenhum aplauso da comunidade internacional. Eu, poucas vezes na vida, vi uma tal displicência com a aproximação do Brasil a temas que são praticamente consensuais no sistema internacional. Vamos pegar, por exemplo, meio ambiente. As queimadas da Amazônia, quaisquer que sejam as suas razões, motivaram, de diversos lugares no mundo, preocupações. Há casos em que, possivelmente, um ou outro estadista tenha sido um pouco mais
rígido ou ríspido em criticar a posição brasileira em combate ao desmatamento e combate aos incêndios florestais. Mas o que era realmente impossível de compreender era a postura das autoridades brasileiras, que atuavam como se a comunidade internacional estivesse intervindo de maneira abusiva numa questão de soberania que ninguém coloca em dúvida do Brasil sobre a Amazônia. Mas o que se estava discutindo ali era um sistema de cooperação que já havia sido criado em muitos anos e com participação de vários governos e que a política externa brasileira não só ignorou, como hostilizou. Esse é um exemplo grave daqueles caminhos que foram tomados recentemente pela política externa brasileira, que colocam a todos nós em grande dúvida sobre o acertado dessas políticas. Em seguida, ou concomitantemente com isso, nós tivemos o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que tradicionalmente é feito pelo presidente da República, e saibam os senhores que é o primeiro país que fala na Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma honraria que nós temos por razões que não são escritas, mas que são atribuídas ao fato de ter sido o Brasil o único país da América Latina que participou com força militar na Segunda Guerra Mundial. E que, ao fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi objeto de uma discussão sobre a possibilidade de vir a pertencer aos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão mais importante das Nações Unidas. Ocorre que, naquela ocasião, houve dúvidas sobre a possibilidade do Brasil assumir esse cargo, inclusive por parte de países aliados do Brasil e aliados durante a guerra. Não foram os Estados Unidos, mas houve países aliados que se opuseram à entrada do Brasil. E um pouco para, digamos assim, dar um prêmio de consolação, se eu posso usar essa expressão, se determinou ali que o Brasil seria sempre o primeiro país a abrir a Assembleia Geral. Essa é uma tradição extremamente invejada. Por que ela é invejada? Ela é invejada porque a Assembleia das Nações Unidas reúne praticamente todos os chefes de Estado na sua primeira semana. Todos os chefes de Estado do mundo estão lá. E, no primeiro dia, que é o dia em que o Brasil fala, antes do Brasil, só fala o secretário-geral das Nações Unidas, abrindo formalmente a reunião. E, imediatamente depois do Brasil, fala sempre os Estados Unidos da América. Então, é óbvio que é uma assembleia cheia, completa, de países e de chefes de Estado de interesse. Muito interesse para o Brasil. Ora, o nosso discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas foi um discurso que não cabe nas dimensões da problemática internacional que nós estávamos vivendo. Eu acho que foi um discurso muito aquém de todas as necessidades e de toda a apresentação, e note-se que era o primeiro discurso do novo governo brasileiro à comunidade internacional. Havia ali todo o interesse de que ele fosse ouvido e que fosse conhecida a pauta da política externa brasileira. Mas houve, infelizmente, a concentração naquele discurso de uma ênfase muito grande numa certa repulsa à cooperação internacional junto à questão da Amazônia, o que trouxe para muitos estados um ressentimento óbvio que se revelou e vem se revelando nos meses que se seguiram. Então, nós começamos a política externa brasileira, neste governo, de uma forma muito pouco alinhada com o que se poderia chamar da nossa tradição já estabelecida
não só internamente, da maneira como se dirige um chanceler no ato da sua posse, mas também como se dirige um presidente da República à comunidade internacional, no primeiro momento em que ele fala a essa comunidade e no ambiente mais, digamos, mais apropriado para se falar a uma comunidade internacional, que é a comunidade das Nações Unidas. Daí para frente, nós tivemos, seja de forma direta, seja de forma indireta, algumas manifestações também um pouco surpreendentes. A visão trazida pelo chanceler da República de que nós somos um país claramente ligados aos Estados Unidos e, sobretudo, a afirmação de que o presidente dos Estados Unidos é tido por ele como uma salvação, digamos assim, uma âncora da civilização ocidental neste momento, e sendo o presidente quem é, nós ficamos também um pouco surpresos. Essas situações foram trazendo, aos poucos, como não poderia deixar de ser, repercussões negativas. Eu deixei de mencionar aqui também a infeliz ideia que foi a de dizer que o Brasil mudaria a sua capital em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, tocando num ponto de ferida óbvio das relações entre palestinos e israelenses, que não é tocável sem provocar grandes dificuldades para um lado e para o outro. Uma das características do Brasil, características que se revela também no próprio cotidiano da sociedade brasileira, e nós queremos que continue assim, é a nossa capacidade de não distinguirmos entre brancos e pretos, entre os amarelos, entre vermelhos. Nós somos uma sociedade, por definição, extremamente miscigenizada e uma sociedade em que nós procuramos ter as diversas nações que aqui vieram morar conosco uma relação amiga. Basta você frequentar nesta cidade do Rio de Janeiro alguns centros comerciais onde você verá judeus e árabes almoçando juntos e conversando como parte do seu cotidiano. Então, a inclusão de um tema desta natureza, ela não só é preocupante do ponto de vista de política externa, como ela é extremamente indevida do ponto de vista da própria harmonia da sociedade brasileira. E isso veio de forma extemporânea, trazida pela boca do chanceler e confirmada pelo presidente, que, obviamente, provocou reações de diversas naturezas e que foi, aos poucos, deixado de lado. Mas o estrago foi feito e o estrago está aí para todos nós vermos. Então, repito a minha pergunta, por que eu não sei responder o que nós queremos do BRICS? Porque eu não sei o que a nossa política externa quer. Eu não sei até hoje, depois de 10 meses, ver nessa política nenhum sentido prático de benefícios. Por exemplo, a eventual associação carnal, digamos assim, com os Estados Unidos da América, ela já nos trouxe alguns resultados. Lamento informar que são resultados negativos. Por exemplo, nós nunca havíamos discutido a questão de abandonar o chamado tratamento preferencial para países em desenvolvimento nos organismos econômicos internacionais, que, mal ou bem, é uma das grandes conquistas dos anos 60, 70, que se incorporou aos nossos trabalhos na luta pelo desenvolvimento econômico. Ora, numa simples conversa com os Estados Unidos, nos foi pedido, ou mais do que pedido, quase que imposto, que nós abandonássemos o título de sermos beneficiados pelo tratamento cabível a países em desenvolvimento, para ter o apoio dos Estados Unidos para o ingresso do Brasil na OCDE.
O que é a OCDE? A OCDE é um grupo de países ricos em que nós estamos querendo entrar sem termos, a meu ver, e isso é uma questão discutível, mas a minha posição e de outros é de que ela só trará mais dificuldades do que facilidades para nós, porque nós vamos entrar numa organização em que as regras são feitas para os países desenvolvidos, onde nós temos muito a reivindicar ainda e não podemos assumir todas aquelas propostas. Mas nós prontamente acedemos a isso, e o que é pior, em troca disso nos foi prometido uma influência maior na nossa adesão à organização, à OCDE, e isso não se configurou. Pelo contrário, nós ficamos apenas com uma pequena cartinha recebida das autoridades americanas, dizendo que o tema continuava em pauta e que, no momento adequado, que eu não sei quando os Estados Unidos manifestariam seu interesse para que o Brasil ali viesse, naquela organização, viesse a participar. De maneira que essas coisas vão mostrando que essa política externa ela é muito pouco planejada, ou se ela é planejada de uma forma muito pouco transparente. Qualquer que seja a realidade, é que ela é uma política que nós não vemos, e quando eu digo nós, eu estou falando o povo, a sociedade brasileira, não vê os benefícios. Não há nenhum benefício para o Brasil ser hoje, deixar de ser considerado na comunidade internacional um país altamente respeitável, altamente bem visto na comunidade internacional, como um país produtivo, construtivo, um país que é considerado um fazedor, se eu posso usar essa expressão, de consensos, e não um criador de dificuldades. Nós estávamos muito perto de chegarmos a um quase consenso de que o Brasil seria membro permanente do Conselho de Segurança. As nossas grandes dificuldades, o que não é novidade, eram muito mais aqui com os nossos vizinhos do que com o resto do mundo. Mas nós estávamos caminhando para chegar a essa posição, e nisso tudo foi por água abaixo, porque nós recebemos imaginem a reação dos países árabes quando nós falamos em ter a capital em Jerusalém. Imaginem as reações dos países africanos quando nós consideramos que a África saiu da nossa bússola. Quer dizer, do dia para a noite, nós nos tornamos um país incômodo, nós nos tornamos um país para o qual se olha com desconfiança. Isso é inédito, é absolutamente incompreensível, e é por isso que eu digo que, nesses 40 e poucos anos que eu vivi no Itamaraty, eu nunca vivi nada igual. Eu posso ter vivido situações, até diria, piores, mas elas estavam previsíveis no contexto de um governo que se apresentava com um determinado tipo de linha que nós sabíamos claramente o que poderia ser. Mas esse improviso, essa articulação que se vem arrogantemente apresentada como se fosse uma novidade filosófica, e que o passado que até então nós tivemos em política externa foi um passado digamos, de negligência em relação aos interesses brasileiros, é profundamente chocante e, devo dizer, que profundamente ofensivo para gerações e gerações de diplomatas vivos e mortos. Então, chegando aqui, aos poucos, aos BRICS. Por quê? Estou chegando aos poucos porque, nesses 10 meses, as reações às posições brasileiras foram começando a aparecer. De um lado, o mais óbvio é que, do lado dos Estados Unidos, não apareceu nada que pudesse justificar uma eventual preferência ou uma relação mais carnal com os Estados Unidos. Por outro lado, foram aparecendo declarações, e foram surgindo declarações que se tornaram perigosíssimas,
perigosíssimas, não só do ponto de vista político e do ponto de vista teórico, mas perigosíssimas economicamente para o Brasil. Quando aqui, por exemplo, se tomou a decisão de ignorar as propostas e diversas sugestões que foram feitas por países tradicionalmente amigos, e eu vou excluir a França um momento, porque há sempre um deslize por parte do presidente Macron, como todos nós nos lembramos, mas falando da Alemanha, falando da Suécia, falando da Europa como um todo, as aproximações que foram feitas de procurar associar foram repelidas e foram tidas como sendo desconfiadas de intenções subalternas. Ora, essas reações foram, aos poucos, como eu estava dizendo, provocando, em setores econômicos brasileiros, mas, sobretudo, no agronegócio, a impressão de que nós estávamos correndo um risco sério de repente, começarmos a ter restrições às exportações nossas, não só de manufaturados, o que não é bem o caso, mas, sobretudo, dos nossos produtos agrícolas, que são, como vocês sabem, uma parte, mais de 2/3 das nossas exportações hoje na pauta. E isso foi levando ao governo a repensar um pouco, ou, pelo menos, a não insistir em determinadas linhas que foram, no início do governo, muito ostensivas. Como, por exemplo, e aqui eu vou falar já de um aspecto que vai tocar os BRICS, quando o presidente falou, por exemplo, que o Brasil estava aberto para todos e fez a ressalva, mas não estaria aberto para a China, porque a China não queria comprar nada no Brasil, queria comprar o Brasil. Isso também foi uma quebra de isonomia no tratamento dos países. Ora, o que aconteceu recentemente? Eu acho, e aqui eu começo a entrar no vivo da matéria que vocês estão insistindo que eu fale, é que eu imagino que o que está acontecendo, e isso é uma posição pessoal, Dark, eu não conversei com ninguém sobre isso, mas o que eu acho que está acontecendo é que os BRICS, pelo menos neste momento, está botando o Brasil de volta numa pauta mais normal. A reunião dos BRICS em Brasília, se vocês lerem a declaração final, vocês entenderão, ou terão que entender, duas coisas. Primeiro, por que certas coisas não estão ditas e por que outras coisas estão ditas. Há, nessa declaração, uma série de recomendações que são clássicas, mas que são exatamente recomendações sobre as quais o Brasil tinha, de certa maneira, dito que procuraria delas se afastar ou se procuraria modificá-las. Sobretudo, o nosso comportamento nos organismos internacionais, e essa declaração dos BRICS, agora, esse mês, claramente reforça o papel dos BRICS, quer dizer, daqueles 5 países, como respeitosos, não só dos organismos multilaterais, mas do próprio mecanismo da multilateralidade, reforça o papel da ONU, das Nações Unidas e do Conselho de Segurança e da soberania das nações e da autodeterminação dos povos. Quer dizer, isso tudo está ali subscrito pelo mesmo chanceler e pelo mesmo presidente que, um ano atrás, ou menos de um ano atrás, faziam um discurso como se fosse reinventar um novo sistema internacional em que o Brasil seria um farol novo. Isso é extremamente importante porque nos permite ver uma primeira característica dos BRICS. O BRICS não é uma organização para reformar o mundo, não é uma organização que esteja se valendo de 4 países, porque são 4 países que são os maiores em
em população e em extensão geográfica do mundo, são a China, a Índia, a Rússia e o Brasil, não é pouco. E se os BRICS tivessem os Estados Unidos, só para raciocinar, todos os maiores países do mundo, em geografia, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista demográfico e talvez do ponto de vista de claramente de potência militar, com a entrada dos Estados Unidos, seriam os maiores países do mundo. Então, os BRICS reúnem um grupo de países que é altamente relevante, o que não significa dizer que são países que pensam da mesma forma. Há problemas, todos nós sabemos, entre os próprios países dos BRICS. Há diferenças de valores, há diferenças culturais. Mas o que une os BRICS, e isso fica evidente na reunião de Brasília, é que há um compromisso muito antes de querer quebrar a ordem internacional, há um compromisso de manter a ordem internacional e reformular essa ordem internacional. E isso é evidente que o primeiro problema que se coloca para os BRICS e que vem tendo sucesso nos BRICS e que é importante para nós foi a reforma do sistema financeiro internacional, porque o grande, digamos assim, farol do sistema financeiro internacional, como vocês sabem, é o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, reconhecemos ou não, é controlado pelos grandes países que têm maior participação nos votos ponderados do Fundo Monetário. O Fundo Monetário não é um voto por país, é um voto ponderado, que não cabe aqui explicar como é que funciona, mas o fato é que o Fundo Monetário Internacional acaba sendo controlado pelas principais economias do mundo. Ora, uma das pautas do BRICS é a reforma do sistema monetário internacional. E está tendo muito sucesso. Poderia estar tendo mais. Agora, nós conseguimos criar, nós que eu digo os BRICS, conseguiram criar mecanismos alternativos que são extremamente importantes politicamente e economicamente, que foi a criação de um banco próprio, um banco de desenvolvimento, para investir em projetos, sobretudo de infraestrutura, nos países em desenvolvimento, nos países do BRICS, e também um sistema de compensação, de ajuda, nos casos de desequilíbrio de balanço de pagamentos, também constituído com o fundo dos BRICS, exclusivamente dos BRICS, e que livra, e pode livrar em grande parte, os países dos BRICS e associados aos BRICS daquelas condicionalidades múltiplas que são exigidas pelos empréstimos diretos do Fundo Monetário. É muito importante isso, porque é bom que a gente saiba, que a gente recorde, que os empréstimos que são feitos pelo Fundo Monetário Internacional são empréstimos que obedecem a uma supervisão óbvia e a um receituário que, às vezes, leva a dificuldades graves para o país que está tomando esse empréstimo. Vocês têm aqui ao lado a Argentina, que vocês podem ver o que está acontecendo na Argentina, em grande parte pela incapacidade ou impossibilidade de resolver a sua crise fiscal, que é infinitamente mais complexa que a do Brasil. Mas o fato é que esse banco dos BRICS e o sistema de compensações feito pelos BRICS permite, pelo menos até um determinado ponto, que a política econômica do país não seja perturbada necessariamente pela instrução ou pela orientação do Fundo Monetário Internacional. Nós estamos aqui, voltando um pouco atrás, ao chamado Consenso de Washington, que eu também não vou aqui muito descrever, mas que foi a base que informou o Fundo Monetário Internacional para, ao fazer empréstimos, exigir determinado tipo de comportamento da política econômica dos países, que nem sempre lhe significava a direção em favor do desenvolvimento e do combate à desigualdade, que, como os senhores sabem, hoje
é o grande problema que nós estamos enfrentando, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Mas, então, eu estou chamando a atenção para esse fato, e eu não me perdi, eu vou voltar, por que eu estou falando que o Brasil está, ainda que de forma muito sutil, sendo trazido pelos BRICS para a retomada de um caminho de política externa mais concetâneo, digamos assim, com a tradição, mas não significa, vejam bem que eu não estou dizendo que é a aceitação do sistema internacional tal como ele está. Por quê? Porque na própria declaração dos BRICS está lá um elenco de medidas em que o BRICS propõe que se façam reformas da Organização Mundial do Comércio, reforçar o papel dos países em desenvolvimento da Organização Mundial do Comércio, na Organização Mundial da Saúde, nas questões referentes às telecomunicações. Enfim, é um elenco que os senhores poderiam ler também, porque está disponível na página do Itamaraty também, e os senhores vão ver que tudo aquilo foi aceito pelo Brasil, como não poderia deixar de ser, mas não houve nenhuma menção, e aqui é onde eu falo que a gente tem que ver a declaração, o que está nela e o que não está nela. Não tem. Na parte política, há uma série de considerações que o Brasil subscreve sobre o problema da Síria, o problema do Líbano, etc., mas não há nenhuma referência à Venezuela, não há nenhuma referência a nenhum país da América do Sul. Por quê? Porque o Brasil se comprometeu de tal forma e falou de tal maneira, tão fora do eixo do respeito à autodeterminação dos povos e do respeito à soberania dos povos, logo nos primeiros meses dos governos, vocês recordarão que o nosso chanceler esteve na fronteira da Venezuela, praticamente montado num carro de combate, e que, se ele ali tivesse sido morto, nós teríamos provavelmente entrado, sem querer, numa guerra com a Venezuela, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, por um motivo quase semelhante. Então, nós estávamos, naquele momento, completamente fora dos padrões internacionais de convivência com os países da América do Sul. Depois, não bastasse isso, nas eleições da Argentina, nós tivemos diversas manifestações, que eu não vou recordar aqui, de apoio de um chefe de Estado ao candidato do chefe de Estado de um outro país, portanto, intervindo visivelmente nos interesses políticos daquele país. Então, essas coisas somadas tornaram impossível colocar na declaração qualquer coisa que fosse minimamente aceitável pelo Brasil. Porque colocar ali, por exemplo, a reafirmação de que venezuelanos devem encontrar por seus próprios caminhos a saída, depois de tudo que nós falamos, seria realmente ir muito difícil para o chanceler e para o presidente da República aceitar, no seu próprio território, que isso fosse feito. Então, eu insisto que é uma elucubração minha, de que o que os BRICS estão fazendo, indireta ou diretamente, é mostrar ao Brasil que ele deve voltar ao caminho que ele abandonou, porque, com esse caminho, ele vai ter solidariedade. E, fora desse caminho, ele não terá essa solidariedade. E nós não podemos deixar de ver que essa caminhada que nós demos nesses últimos meses, fora das regras normais da diplomacia, não foram positivas. Né? Nós não podemos dizer que foram saudáveis. Nós tivemos problemas em todos os cantos em que nos metemos a dar palpites onde não fomos chamados a dar. Perdemos muito a capacidade de sermos líderes na América do Sul, sobretudo, sem sermos líderes, porque o grande papel do Brasil nas relações internacionais na América do Sul
foi sempre evitar ser taxado de líder, que nós não queremos assumir essa posição, e muito menos a de ser chamados de subimperialistas, o que estamos correndo agora, neste momento, o risco de sermos chamados na medida em que declaramos que nosso principal norte é com os Estados Unidos e estamos entrando num caminho que nos colocará muito preso a uma geopolítica que é completamente diferente da geopolítica brasileira. Eu adoro os Estados Unidos, morei lá 10 anos da minha vida, tenho o maior respeito pelos diplomatas americanos profissionais, e são grandes profissionais, não se iludam, mas eu não posso deixar de ver que, entre a geopolítica americana e a geopolítica brasileira, há todo um abismo, e que será um engano se nós confundirmos as duas coisas. De qualquer forma, nós já fizemos um belo estrago na América do Sul. Hoje mesmo, o próprio ministro das Relações Exteriores insiste em que o problema de sair do Mercosul, segundo ele agora, é porque o próximo ou a próxima assessora do presidente para assuntos econômicos está voltando atrás, segundo ele, nos acordos firmados com o Mercosul e União Europeia, o que é um drama, porque eu acho que foi muito mal feito, muito mal explicado, e acho que é extremamente danoso também para o Brasil, só que não é o momento aqui para discutir, mas que isso virá à tona. Na Argentina, hoje, os assessores do presidente Aníbal Fernandes, que tomará posse, já estão dizendo que têm interesse em rever esse acordo que foi feito com toda a ênfase pelo presidente Macri. De maneira que a nossa situação aqui é delicada. O Brasil sair do Mercosul, vocês não podem esquecer que o Mercosul, provavelmente a Argentina, sobretudo, é o nosso terceiro país importador, e é o primeiro país importador de manufaturas. O Brasil se desvincular da Argentina para aceitar um acordo bilateral, como se pensa, se imagina, eu diria até que se vaticina que se deva fazer entre o Brasil e os Estados Unidos, no meu ponto de vista, é absolutamente impensável, porque nós vamos ter que engolir o trigo americano, que nós hoje temos da Argentina, nós vamos ter que engolir o etanol americano, que hoje a gente não quer porque produz, nós vamos ter que engolir toda a política absurda de serviços imposta pelos Estados Unidos, que para nós vai ser a destruição da nossa indústria de serviços, de maneira que eu não quero nem muito falar nisso, porque parece que eu sou contra os Estados Unidos, e eu não sou. Eu respeito muito a política externa americana, e eu acho que ela está fazendo o papel dela. Eu acho que, se o Brasil se põe nessa posição, não há de ser os americanos que vão dizer para eles, para nós, por favor, não faça isso. Não é por aí. De maneira que, voltando aos BRICS, a declaração dos BRICS, hoje, e eu estou falando dos BRICS de hoje, não estou falando dos BRICS de 11 anos atrás, os BRICS foram uma ponte. Vejam bem que essa ponte se confirma ou se configura um pouco antes da reunião dos BRICS. E não há coincidências em diplomacia. O fato de que, pouco antes da reunião dos BRICS, o presidente da República do Brasil tenha visitado o presidente da China e tenha com ele se encontrado. E também não é coincidência que o único país estrangeiro que apareceu nos leilões de petróleo do pré-sal foram apenas 2 estatais chinesas e nenhuma outra de nenhum outro lugar do mundo, nenhum privada ou estatal, não é também uma coincidência. Todas essas coisas têm que ser pensadas como coisas que foram discutidas, que foram assimiladas e que foram até objeto, até onde eu mais ou menos ouvi dizer, objeto de uma certa posição de reconsideração, vamos usar essa palavra, do presidente do Brasil em relação ao Xi Jinping. De maneira que nós agora estamos, de novo, dentro de uma estrada
que é apoiada por países importantíssimos, Rússia, China, Índia. Nós vamos ter que trabalhar agora numa posição extremamente difícil, que nós próprios criamos. Nós vamos ficar presos àqueles compromissos verbais mantidos ou não mantidos com os Estados Unidos, de com eles seguir a posição que eles querem que seja tomada no comércio internacional, porque, para os americanos, é inaceitável você querer agora reformar a OMC nos mesmos mecanismos que defende o BRICS. São duas coisas antitéticas. Então, o Brasil se botou também numa camisa de força, involuntariamente, talvez, ou bobamente, porque você não precisava ter, e ninguém precisava ter dito aos americanos que o único farol é fazer acordos bilaterais. Você podia continuar como você estava. Então, nós perdemos isso também. Tudo ficou mais difícil. Por mais que você reconsertar, é muito mais difícil do que prevenir o problema. E nós não fizemos isso. Nós mergulhamos no problema. E, quando nós vimos que a situação estava ficando cada vez mais complicada, nós fomos procurando discretamente, como, aliás, tinha que ser mesmo, a saída dessa teia de aranha em que nós nos metemos. Mas ela continua, porque esse problema com a Argentina, que agora nós estamos discutindo se vamos ou não vamos sair, e agora invertendo a situação, dizendo se os argentinos vão ou não nos forçar a sair do Mercosul, é um problema também muito sério. Eu acho que, nesse momento, os BRICS foram uma ponte importante da diplomacia brasileira. Provavelmente não tão desejada pela diplomacia, mas certamente muito bem-vinda para o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, embaixador Marradian, que são perfeitamente coerentes com a sua experiência, com a sua vivência, com os episódios que o senhor relatou, e que nos deixa a todos realmente muito preocupados por tudo isso que pode vir a suceder. Eu, depois, gostaria de fazer alguns comentários, mas, de imediato, gostaria de passar a palavra para o Darcy Costa, que vai falar sobre esse assunto. Antes de tudo, boa noite. Eu queria apresentar os meus agradecimentos ao embaixador Ademar Marradian pelo convite aceito e pela sua brilhante exposição da situação que nós vivemos. E gostaria de começar a minha exposição pegando um texto aqui que corrobora perfeitamente o que o senhor colocou, que eu recebi de um amigo meu, filho do Muniz Bandeira, o Edgar, que é um grande entendido de China, estudou na Alemanha, viveu na Alemanha e é um sinólogo conhecido na Europa. E ele me mandou um texto aqui, interessante, sobre um despacho do representante do Império da China junto à segunda Conferência de Paz em Haiya. O nome dele era Lu Shengxiang, e que ficou entusiasmado com a presença do Rui Barbosa. Porque o Rui Barbosa, na visão dele, foi o principal opositor contra a proposta de se criar um tribunal internacional que faria os Estados Unidos e os principais árbitros permanentes em detrimento das outras nações. Em seu último discurso, Barbosa deplorara a atitude bélica das grandes potências e advertira que o Brasil poderia ver-se forçado a participar da corrida armamentista. Empolgado com o discurso vigoroso de Barbosa, Lula escreveu para o seu governo que, do mesmo modo que o Brasil estava para fortalecer as suas forças armadas, a China também deveria procurar tornar-se forte diante das potências imperialistas. Para Lula, porém, o principal método para tal fortalecimento nacional e para calar a boca das potências seria a promulgação de uma nova Constituição na China. Eis um pequeno elemento brasileiro na formação da China moderna, bem como na globalização de um conceito legal e político, Constituição, que se deu de forma bem diferente do que habitualmente assumido.
Isso aqui ele colheu no arquivo do Ministério das Relações Exteriores do Império da China, preservado no Instituto da História Moderna da Academia Cínica. Bom, então vocês vejam o seguinte, uma política externa, me parece, eu não sou diplomata, mas me parece que tem que ter dois atributos, credibilidade e previsibilidade. Se você tem uma política externa que não é crível e que não é previsível, você vai conviver como com os demais países do mundo? Se você não inspira confiança para poder se fazer qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de acerto, qualquer tipo de contato. E os BRICS, o que é os BRICS? Se nós formos olhar, é um instrumento de interesse central na ordem que pretende se estabelecer no mundo. Porque, na verdade, os BRICS com uma certa contestação ao unilateralismo, é uma contestação à ideia de que o mundo tem que ser governado por uma única potência hegemônica. Na verdade, o BRICS é uma constituição de um processo onde se restaura a ideia de que o mundo precisa de cooperação. E cooperação só se faz com a presença de vários atores. E nós, nesse processo, temos um interesse. A Rússia tem um interesse, a China tem um interesse, a Índia tem um interesse e a África do Sul tem um interesse. Quer dizer, na verdade, o BRICS é um conjugado de interesses nacionais, como podemos dizer assim, é um conjugado de interesses nacionais. O interesse russo, é óbvio que a Rússia ficou completamente isolada, em termos de relação internacional, depois da queda do muro, do desmembramento da União Soviética, da situação do avanço da OTAN em relação aos seus espaços antigos, etc. Então, a Rússia procura criar um espaço de articulação a nível mundial, nada melhor do que esse tipo de articulação que reúne grandes países, os chamados países baleia, que já se previa no início do século XXI, que seriam protagonistas no cenário mundial nos próximos 40, 50 anos. Qualquer pessoa que analisasse as circunstâncias do mundo naquele momento viria, olha, os países baleias serão protagônicos, terão um papel nessa questão do mundo do futuro. Então, a Rússia viu aí, quer dizer, uma oportunidade. A China, claramente, uma oportunidade de constituir-se como um novo polo de desenvolvimento mundial, como uma potência ascendente, como a busca de um novo centro, etc. A Índia também. E nós procurávamos, de certa forma, assumir alguma coisa que nós não queríamos fazer de forma clara, mas faríamos de forma implícita, que era a liderança da América Latina. A mesma coisa da África do Sul com relação à África. Então, o BRICS tem uma conotação interessante na medida que articula interesses. Bom, e nós temos por trás disso uma política externa que, eu peguei um exemplo aqui do Rui Barbosa, mas é uma política externa que se caracterizou sempre por defender alguns princípios, autodeterminação dos povos, uma série de coisas que, no seu contexto, sempre colocaram o Brasil numa posição muito boa no cenário mundial, em termos de país que se pode dialogar e que tem uma postura proativa. O Brasil tinha uma postura proativa. É importante entender isso, porque nós tínhamos também, durante muito tempo, não temos tido mais nos últimos 30, 40 anos, talvez explique um pouco a situação que nós estamos vivendo, nós tínhamos uma ideologia por trás dos nossos movimentos, tanto no plano interno como no plano externo. Nós tínhamos a ideologia do desenvolvimento. Nós éramos um país que verificava que a questão do desenvolvimento era central, não só para nós, mas para o mundo como um todo. Todas as nossas participações nas grandes reuniões do mundo se dava nessa diapasão, nós buscávamos isso. E nós perdemos a tal ideologia do desenvolvimento. Perdemos, com isso, o projeto nacional que nós tivemos também durante 50 anos, o projeto de desenvolvimento que o Brasil tem depois de 1930. Voltamos a ter uma posição nos últimos 40 anos
de um país que está a uma troca, um país que está à deriva, um país que não tem um farol, não tem um lugar para onde ir. Né? Quando perdemos a ideologia do desenvolvimento, perdemos também a ideia de um projeto nacional. Né? O Brasil precisa recuperar essa ideia de um projeto nacional, porque esta ideia tem uma vertente interna, que é a vertente do crescimento e da melhor distribuição de renda. Hoje não temos que acrescentar a ideia da melhor distribuição de renda. Né? Mas o Brasil tem essa questão posta dentro do seu âmago, da sua origem, como uma nação que se constitui no século XX. Né? O Brasil se constitui efetivamente como uma nação que se insere no contexto mundial no século XX. Rui Barbosa talvez tenha sido quem primeiro manifesta isso nas conferências de Haia. Né? Até aquele momento, o Brasil não tinha uma postura, vamos dizer assim, a diplomacia brasileira não tinha tanto protagonismo como começou a ter depois das reuniões de Haia, né? Dos tribunais, discussão dos tribunais de Haia. Mas o que eu acho relevante para nós comentarmos aqui é que essa perda da ideologia do desenvolvimento tem uma questão de uma vertente externa que sempre buscou privilegiar o Brasil no contexto internacional, mas sempre observou, como colocou muito bem o embaixador, que a geopolítica traça limites para a sua atuação. A geopolítica traça limites para a sua atuação. E essa geopolítica nos coloca, de certa forma, hoje, num contexto diferente deste que esse governo quer imprimir. É preciso entender isso. Porque o que acontece? O Brasil é um grande país da América do Sul. É um dos 5 maiores países do mundo em termos de população, em termos de território, né? E tem uma produção, e é um país respeitado em termos de produção econômica. O Brasil é um país que ainda precisa ser desenvolvido, mas o Brasil tem já hoje condições de construir o seu próprio desenvolvimento. Acho que esse governo não entende bem isso, acha que precisa dos outros ainda. Né? E, ao precisar dos outros, talvez ele tenha que se postar de forma diferente, porque é preciso entender que, no mundo de hoje, o poder econômico não está mais nos Estados Unidos. Se vocês forem ver na América do Sul as relações comerciais e de investimentos externos, a predominância chinesa é evidente. Para vocês terem uma ideia, 61% da pauta comercial do Brasil hoje é chinesa. 61% do que se importa e exporta, somado, tem como origem a China. O mesmo se passa com o Peru, o mesmo se passa com o Chile, o mesmo se passa com a Argentina, o mesmo se passa com a Bolívia, e por aí vai. O que eu quero dizer é o seguinte: o poder econômico na região hoje é exercido pelos chineses. Quem faz investimentos externos na região ainda são os chineses, mas o poder político é americano. Ainda é americano. Esse é o descompasso de que nós estamos assistindo. E atrelar-se ao poder político é um erro. Como seria um erro atrelar-se ao poder econômico? Porque você é um terceiro interessado, e como terceiro interessado você tem que saber explorar as duas possibilidades que o poder político e o poder econômico dão. O grande descompasso do processo que hoje nós vivemos é o fato de que o poder político não acompanha o poder econômico. E riqueza e poder têm que andar juntos, porque se riqueza e poder não andam juntos, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Então, nós precisamos nos saber nos posicionar nesse processo. Aí é que está o nosso problema. E posicionar nesse processo só tem uma opção, é terceiro interessado. Terceiro interessado é aquele que consegue juntar os seus interesses ao interesse de um quando lhe interessa e ao interesse de outro quando lhe interessa. Essa ideia de se ligar conjunção carnal a qualquer um dos dois pressupõe que você vai, efetivamente, perder uma série de oportunidades. E é o que você está observando hoje. Por exemplo, o embaixador aqui traçou de forma clara que nossos aceites, vamos dizer assim, aos norte-americanos não nos trouxe nada, a não ser problemas.
só nos trouxe problemas. Se vocês forem ver, a OCDE, que foi a Romênia e foi a Argentina, nós não fomos indicados para a OCDE pelos americanos, né? A questão, por exemplo, a questão lá da Palestina, de nós escolhermos a capital para Jerusalém. Não levamos a fama, não tivemos nada com isso, né? Não deitamos na cama e levamos a fama, né? Como se diz. Né? E por aí vai. Essas questões, por exemplo, do trato da intervenção nas questões amazônicas, o problema da intervenção nas questões amazônicas, nós os fizemos no momento em que nós criamos as questões da forma que nós criamos. Quer dizer, não queremos mais dinheiro da Alemanha, não queremos mais dinheiro da Noruega. Oh, mas que coisa absurda! E ainda levou os governadores, que são os mais favorecidos, a exercer um papel paralelo de política externa. Quer dizer, imagina o que pensam os europeus quando fazem uma conferência com os governadores e os governadores têm uma postura completamente diferente do que o governo central. Quer dizer, que isso aqui é um espaço onde que a intervenção pode ser feita. É o que eles pensam, a intervenção pode ser feita. Né? Se o governador tem um papel e exerce esse papel de forma completamente diferente do governo central, e se não é um governador, são 9, então a questão fica muito mais complexa. Né? O que eu quero trazer aqui para essa mesa é o seguinte: o BRICS, para nós, eu, há uns 3 anos atrás, organizei um livro sobre os BRICS, uns 4 anos atrás. Eu e o William Gonçalves organizamos um livro sobre o BRICS, pegamos 12 depoimentos de diversos brasileiros. Esse livro é um livro muito interessante, porque mostra o potencial que os BRICS podem trazer para o Brasil, não só em termos de colocação na diplomacia ou colocação nos negócios mundiais, etc. Mas pode trazer de forma efetiva em tecnologia, tá? Pode trazer de forma efetiva na questão energética, pode trazer de forma efetiva na questão financeira, pode trazer de forma efetiva na questão econômica, porque o que está em jogo também, é preciso se afirmar aqui, é o seguinte: a ordem de Bretton Woods não é mais a ordem que deve imperar no mundo, porque o mundo é completamente diferente do que era quando a Segunda Grande Guerra estava para acabar. O mundo é outro, completamente diferente. E onde existe potencial para ter crescimento e para fazer riqueza é nos países em desenvolvimento. Eu acho que nós, Brasil, temos que recuperar a ideia da ideologia do desenvolvimento. A ideologia do desenvolvimento é o instrumento central, me parece, para que nós possamos montar um projeto de longo prazo e recuperar a ideia de que esse país tem um lugar no mundo. E esse lugar no mundo é só nosso, porque só nós temos a capacidade de construir a verdadeira mundialização. Essa é que é a questão. Nós somos capazes de construir a verdadeira mundialização, porque nós temos as características que fazem isso ser efetivo. Fazem isso ser efetivo por quê? Porque nós trazemos dentro de si o que é o sonho da filosofia ocidental. Qual é o sonho da filosofia ocidental? Construção de uma única pátria humana. E, para fazer isso, só um povo com as características do povo brasileiro: mestiço, antropofágico, sincrético, tolerante, etc., etc. Os americanos tentaram com a globalização. Deu no que deu. Eles não têm essas características. Nós temos. Nós somos o Ocidente profundo, nós somos capazes de fazer isso. É isso que eu tinha a dizer a vocês, e o BRICS tem um papel nesse processo. Muito obrigado. Eu vou tomar liberdade, antes de passar a palavra para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta ou alguma consideração adicional, comentar alguns pequenos fatos que me parecem relevantes nessa questão da política externa. Em primeiro lugar, tanto em relação à questão da transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém, como na questão do alinhamento com os Estados Unidos, não foi a sensação que se tem é de que não foi um alinhamento com os países, foi um alinhamento com seus governantes, com o Trump, no caso dos Estados Unidos, e no caso
de Israel com o Bibi Netanyahu, que agora, depois de 2 tentativas, não conseguiu formar o governo e está ameaçado de deixar de ser a figura mais importante na política daquele país. Se fosse um entendimento com o presidente do país, talvez tivesse sido uma coisa mais simpática, mesmo que o outro tivesse presente na reunião, mas não foi isso que foi feito. Segunda questão é a seguinte: é um absurdo. O nosso embaixador falou logo no início do grande discurso de Santiago Dantas, em 1962. O Brasil acaba de fazer um voto renovador da sua posição tradicional, apoiando o bloqueio econômico a Cuba, que só foi assinalado pelos Estados Unidos e por Israel. O Brasil votou junto para bloquear a Cuba, uma posição que criou aquele caso todo com os médicos cubanos, que é uma coisa que é um absurdo. Tem lugares no Brasil hoje onde você não tem médico, simplesmente porque eles só vieram para cá para cumprir o seu papel em lugares onde o médico brasileiro, por diversas razões, não estava disposto a vir ou não tinha ainda seu diploma reconhecido. O fato é que hoje eu tenho certeza que há lugares onde você está com vazio no atendimento médico à população. E sob o pretexto de que era uma forma indireta de financiar o Estado cubano. Outra coisa que se tem notícia não muito relevante, não muito assim estrondosa, mas se sabe, é que um dos líderes do movimento de oposição que derrubou o Evo Morales esteve aqui no Brasil em contato com o nosso chanceler. Recebeu em Brasília o senhor Camacho e não precisou invadir a Bolívia, mas é claro que o papel, inclusive, de apoio aos brasileiros que vivem na região de Santa Cruz e que têm uma posição de oposição aos indígenas, que são a maioria da população daquele país, ajudou nisso. Então, é uma intervenção também. E na Venezuela, isso só não se prolongou porque realmente a oposição venezuelana não conseguiu juntar condições suficientes para derrubar o governo do presidente Maduro. Então, você vê que é um processo terrível. Isso só está fazendo diminuir o papel do Brasil em relação à América Latina e mostrar uma tentativa errada de ser o líder de um processo absolutamente condenável de interferência. Nas eleições argentinas, nem falar, né? Porque realmente não cabia ao presidente brasileiro tomar papel em função de um dos candidatos. Eu quero ver o que ele vai fazer agora quando tiver a eleição nos Estados Unidos, se ele vai se decidir a favor do Trump, dando palpite contra o Partido Democrata. E se o Partido Democrata ganhar a eleição, como é que ele vai ficar? É uma situação absolutamente condenável. Eu quero também dizer que quem está acompanhando os desembolsos do Banco do BRICS sabe que hoje o Brasil é o país que tem menor volume de projetos apresentados ao BRICS. Segundo consta, porque houve uma substituição relevante de funcionários brasileiros que trabalhavam na administração do BRICS e que foram substituídos por outras pessoas com menos experiência. E também porque não está se apresentando projeto. É evidente que temos aqui no Brasil também hoje com uma dificuldade muito grande de perceber que um projeto de infraestrutura ele tem um prazo de concepção muito maior do que parece normal para os nossos governantes. Eles pensam que a gente sai, propõe uma ideia e no dia seguinte entra o dinheiro. E não é assim. Tem que desenvolver o projeto, tem que mostrar a sua viabilidade, tem que assumir os compromissos necessários nos contratos que são apresentados para depois, então, entrar dinheiro e sair um projeto. Mas, dito isso, eu queria, então, verificar se algum dos nossos assistentes gostaria de fazer alguma observação sobre esse assunto, ou o embaixador Adhemar, ou ao nosso DARC. A palavra está aberta a todos. Também é possível a intervenção. Então, o embaixador Adhemar Barradian quer dar mais uma palavra. Eu queria agradecer ao senhor por ter lembrado esse voto de Cuba, que eu me esqueci.
realmente é outra coisa que ninguém entende. E por que foi feito isso? Por que razão? O que se ganha com isso? Você ficar nas Nações Unidas, que tem 197, 198 países votantes, você perder, você fazer companhia a Israel e Estados Unidos no caso de bloqueio econômico a Cuba, que o bloqueio em si é contra toda a Carta das Nações Unidas, vamos dizer assim. Não dá para entender, mais uma vez. Eu agradeço muito ao senhor Conde pela lembrança. E aí, por aí vai. Eu vou, infelizmente, ter que me despedir de vocês, porque eu tenho um compromisso familiar, e vocês sabem que compromisso familiar é um problema, porque quem manda na gente é a mulher, né? Um abraço para todos, obrigado. Muito obrigado. Entrei aqui na minha exposição, vou passar para você, Danilo, porque o Francisco Carlos, que deveria estar vindo, mas o Francisco Carlos teve um problema, não pôde vir, vai vir num outro evento, então eu tive que substituir. Eu entrei aqui substituindo. Quer dizer, eu peguei o touro pelo chifre, né? Mas, às vezes, você sabe que isso não dá certo, né? Eu vou passar, então, Danilo, faça a pergunta aqui para nós. Para mim, o Monte, eu vi aqui agora, é um grande entendido de política externa, pode perguntar. Bom, boa noite, obrigado pela exposição. Pode ser aqui? Eu queria perguntar, Dark, já que você está na mesa, o embaixador não está mais, mas como é que você vê essa iniciativa do BRICS como uma oportunidade do Brasil, dentro da esfera capitalista, de poder contra-atacar a doutrina Monroe que até hoje impera na geopolítica americana, principalmente contra os países latino-americanos? Bem, originalmente, a doutrina Monroe não era contra os países latino-americanos, era um discurso, né, de que a América era dos americanos, de que os europeus não deviam fazer nada aqui, porque se o fizessem, teriam a oposição dos Estados Unidos da América, tal. Era essa a doutrina Monroe. Primitivamente, evidentemente, porque ela se transformou para a América, para os norte-americanos, né? A doutrina Monroe, de certa forma, conestou esse processo, vamos dizer assim. Não é que a sociedade americana tivesse envolvida nisso, mas que os governos sucessivos, os governos norte-americanos, trataram a questão dessa forma, né? O que é relevante para se entender é o seguinte: quem fala não sou eu, quem fala é o Travassos. Quer dizer, o Travassos coloca lá como primeiro, no livro dele, Projeção Continental do Brasil, né? No livro dele, ele coloca, quer dizer, o primeiro grande tratado de geopolítica que nós temos, ele coloca que nós temos um grande problema. O primeiro problema era da Bacia do Prata, que teria que ser resolvido, né? Porque, desde a independência, o Prata se transformou na grande questão da política externa brasileira por causa da tentativa dos portenhos, até não é da Argentina, dos portenhos, de assumir a liderança do continente sul-americano, né? A Argentina depois assumiu esse processo, porque os portenhos ficaram hegemônicos, pelo menos na política argentina, e, ao fazê-lo, criaram um processo de progressiva cooptação dos países sul-americanos a seu projeto, né? E o Mário Travassos identificou isso muito bem em 1929. É bom que vocês saibam que em 1929 a Argentina tinha uma produção física 2 vezes maior do que a produção brasileira. A Argentina produzia 2 vezes mais riqueza do que o Brasil. E tinha um projeto de ferrovia subindo para o continente, para o norte do continente, até Bogotá, saindo de Buenos Aires até Bogotá, e integrar a América do Sul em torno do polo de Buenos Aires. E o Mário Travassos disse: nós temos que nos opor a isso. Temos que ter um projeto de marcha para o oeste, nós precisamos entender que o centro geopolítico da América do Sul está na Bolívia, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, aquele triângulo é o triângulo central do processo, e nós temos que chegar lá, nós temos que ter uma postura de marchar para o oeste, etc. e tal.
Como tínhamos um projeto nacional, isso foi muito bem cooptado dentro da ideia do projeto nacional. Nós chegamos em 1980 com 4 vezes a produção física da Argentina. Então, a questão argentina deixou de existir já na década de 70. Já não era um grande problema para nós. Mas, no mesmo livro do Mário Travassos, ele coloca, olha, nós temos um outro problema, que é a penetração norte-americana no norte do continente sul-americano, pelo Vale do Madalena e pelo Vale do Orinoco. Pelo Vale do Madalena e pelo Vale do Orinoco. Então, nós temos que ter uma postura de nos resguardar contra essa presença norte-americana. Coisa que nós fizemos muito bem pelo menos durante o início desse século, né? Nós fizemos isso muito bem, criamos a Unasul, criamos uma série de coisas que conscienciava a presença americana dentro do espaço sul-americano, né? Infelizmente, isso nós, de certa forma, agora estamos perdendo, né? Pelo fato de que nós estamos destruindo os mecanismos que nos protegiam nesse processo. Agora, a ideia de que nós podemos nos contrapor à doutrina Monroe, eu diria a você o seguinte, eu acho que é muito mais fácil os americanos se contraporem à doutrina Monroe do que nós. Né? No momento atual, é bem mais fácil. O que eu acho que nós podemos fazer é o que nós estamos tentando fazer, e o BRICS faz parte disso. Criar um sistema onde nós assumamos a liderança da América do Sul sem protagonismo. Entende? Quer dizer, sermos líderes porque somos aceitos como líderes, não porque nos impomos como líderes. E, ao fazer isso, nós naturalmente retiramos os Estados Unidos da condução do processo na América do Sul. Essa é a resposta que eu acho que eu podia te dar. Tá? Agora, não é fácil, hein? As questões não são fáceis. Nem para nós, nem para eles. Eu tinha tido vontade de falar uma coisa, vou falar agora, não falei na hora. É comum nas reuniões dos BRICS a presença de estados convidados, em geral, em torno da região onde está o país sede da reunião. Então, por exemplo, o Banco dos BRICS não é exclusivo para os 5 países. Ele é até preferencial para os 5 países. Mas se existir um projeto multinacional que possa ser considerado de interesse do conjunto dos países, ele pode ser levado em conta. E uma das dificuldades dessa última reunião dos BRICS é que, normalmente, para que se faça isso, se convidam os países em torno do país sede para participar da reunião, assistir à reunião, conhecer, serem estimulados a entrar em contato com os BRICS e até pensar projetos que envolvam esses países juntamente com os seus. E, dessa vez, o convite não foi feito, tanto que não veio nenhum dos países da América do Sul à reunião dos BRICS, o que foi uma falha do governo brasileiro, ou uma prova de que ele não tem interesse em ajudar nenhum desses países da América do Sul, que fica centrado no seu umbigo, né? Gostaria de fazer esse comentário. Você dizer seu nome, por favor. Tá. Meu nome é Fernanda Palata. Obrigado pelo seminário, a oportunidade de estar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, Dark. Você fala o Brasil precisa retomar um plano de desenvolvimento. Como você vê o modelo econômico em relação a esse plano? A gente vive num mundo globalizado e com dominância do modelo neoliberal. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bem, se você for olhar o processo de desenvolvimento mundial desde o século XVIII, nenhum país que praticou o liberalismo saiu de uma posição periférica para um país central, para ser um país central. O primeiro exemplo disso é a Inglaterra, né? A Inglaterra, ela assume a sua centralidade no século XVIII, ao mesmo momento que ela torna-se profundamente protecionista. Isso não é muito comentado,
porque depois que ela torna-se protecionista, ela começa a vender o discurso liberal. Quer dizer, eu posso dizer a você que o começo da indústria têxtil inglesa foi resultado de 2 éditos reais que, ao mesmo tempo que destruía um artesanato perfeitamente constituído, que era o artesanato têxtil indiano, construía a indústria têxtil inglesa. Né? Então, os Estados Unidos tiveram um personagem muito importante na formatação do seu projeto de país, que foi um protecionista chamado Alexander Hamilton, que tem dois trabalhos fundamentais, a ideia de tratado sobre as manufaturas e o tratado sobre o Banco Central. Né? Se você pega a Alemanha, de Bismarck, profundamente protecionista. Se você pega o Japão, Meiji, profundamente protecionista. E por aí vai. A China hoje é um exemplo clássico disso, de um projeto protecionista. Agora, que está no centro, em termos de produção, virou liberal. Agora, e o nosso amigo Trump, ele agora virou um protecionista, porque ele precisa defender a indústria americana, ele precisa defender o mercado. Quer dizer, essa ideia do liberalismo como solução dos processos é falha, completamente falha. Quer dizer, serve para manter o sistema financeiro comandando o processo no mundo e os países centrais usufruindo em parte disso, porque também estão sofrendo com esse discurso do liberalismo econômico. Então, o que eu queria colocar para você é o seguinte: um projeto nacional de desenvolvimento traz dentro de si a ideia de que você tem que ter instrumentos da presença do Estado na economia. Eu vejo, por exemplo, agora uma questão que eu queria comentar rapidamente com vocês. O governo chinês ofereceu 100 bilhões de dólares para colocar na infraestrutura do Brasil. 100 bilhões de dólares. Mas botou as condicionantes, claro. Vai dar, mas quer que, preferencialmente, as máquinas sejam chinesas, se forem comprar, etc, etc. Uma série de condicionantes. Mas aí eu me pergunto, com essa infraestrutura que eles pretendem fazer, ou que já fizeram, de concessão a capital estrangeiro, quem é que o chinês vai colocar dinheiro na Electricité de France para fazer a distribuição, ou vai colocar dinheiro nas empresas espanholas que estão na infraestrutura, nas concessões das estradas, etc? É claro que não. É claro que não. Nós tínhamos que ter estatais para trabalhar nossas estatais, para poder receber esse dinheiro e poder assumir as responsabilidades por isso. Né? O governo chinês não vai assumir a responsabilidade da Electricité de France, não vai querer aceitar isso. Então, você vê os paradoxos dessa política que nós estamos praticando, que é uma política que acredita que o livre mercado existe. Acredita nisso, que o livre mercado existe. E é importante entender o seguinte: sem Estado, não é possível construir uma economia dinâmica. Porque o capital privado necessita do Estado para poder se articular. Né? E, como dizia já lá atrás o velho Golbery, fora do Estado não tem salvação. Se alguém acha que vai viver fora do Estado, não sabe como é que as coisas se processam. Porque, na verdade, o Estado é resultado do pacto que nos une. Se você está fora do pacto, mesmo em termos econômicos, a sua possibilidade de articular é muito pequena. Nós temos que recuperar a ideia de um projeto nacional que efetivamente proteja a atividade produtiva. Porque hoje nós vivemos em um sistema onde o setor financeiro dá as cartas e o setor produtivo está completamente aplastado. É isso que eu tinha a dizer. Então, não concordo com o modelo que está aí, que se diz dominante. Muito bem, mais alguma pergunta? Se não... Eu quero debate. João de Aquino quer falar. Não tem contestação? Não tem, eu acho que gostaram muito do que a gente falou, porque ninguém contesta. Eu vou contestar de você. João de Aquino vai contestar. João de Aquino contesta. Boa noite a todos. Eu vejo que é muito falado aqui no seminário, em várias palestras, a importância de ser criado um projeto nacional. Quase todas as edições do seminário foram faladas disso. Só que me vem uma questão.
eu sei que o seminário, que um projeto é uma coisa que não vai ser feita numa gestão só de um presidente, é uma coisa que leva anos ou até décadas. Só que aí eu fico me perguntando de que forma pode ser feito um projeto nacional que sobreviva a filosofias políticas diferentes, tipo uma gestão federal de esquerda e uma gestão seguinte liberal e uma gestão de centro. Como poderia ser montado algo que sobreviva a essa variação política? Veja bem, o projeto nacional, é preciso entender o seguinte: por trás da ideia de um projeto nacional tem uma ideologia. Tem uma ideologia. Um projeto nacional de desenvolvimento. Tem a ideologia do desenvolvimento. Eu sou de uma época, eu vivi uma época, por isso tenho cabelos brancos, por isso que o nosso Miguel ali tem cabelos brancos, nosso Elísio, que estava aqui, tem cabelos brancos. O nosso amigo Carlos Monte vivia uma época em que tanto o que poderia se chamar de direita, o tanto que poderia se chamar de esquerda, o tanto que poderia se chamar de centro, usava a palavra desenvolvimento em qualquer tipo de trabalho que fizesse, em qualquer artigo. Todos os partidos políticos no Brasil falavam de desenvolvimento, discutiam de como fazer, mas todos tinham como meta o desenvolvimento. A ideia era o desenvolvimento. A UDN tinha isso, o PTB tinha isso, o PC naquela época tinha isso, o PTB tinha isso, qualquer partido tinha isso. Nós não perdemos o Projeto Nacional de Desenvolvimento, não. Nós perdemos a ideologia do desenvolvimento e, com eles, perdemos o projeto. Porque o projeto pressupõe a ideia de que você vai fazer com que o crescimento do país se processe, vai fazer com que o país se desenvolva, vai fazer com que o país se modernize, vai fazer com que o país distribua a renda, vai fazer com que as pessoas vivam melhor. É isso que é um Projeto Nacional de Desenvolvimento. E aqui se fala muito nisso, porque aqui se pensa que é possível voltar-se aos tempos em que o Brasil acreditava em si. Não é tão simples quanto acreditar em si, ter autoestima. E nós perdemos isso. Perdemos, sabe por quê? Porque estamos dominados pela mesma elite cafeeira paulista da década de 20, que agora se transformou numa elite rentista. É isso, meus amigos. Vivemos debaixo de um processo de uma elite rentista. Não vivemos mais debaixo de um processo de buscar o desenvolvimento, buscar a produção, buscar a melhoria, buscar a inovação, buscar a tecnologia, buscar a produtividade, buscar o conhecimento. Perdemos isso, pô. Esse é que é o problema. E para isso que esse seminário está sendo feito, para discutir essa questão e para que nós, em 2022, possamos dizer, voltamos a pensar num país que busca o desenvolvimento, tão simples quanto. Bom, é isso que eu tinha a dizer aqui. Porque o caminho do rentismo e do ganho fácil não vai levar esse país a se desenvolver. Vai levar esse país a ser subordinado a interesses de fora. A vida toda será assim. Ah, tem outro detalhe. A ideia que esse país tem, ou pelo menos que esse governo tem, que o investimento externo vai fazer com que o Brasil cresça. Eu pergunto a vocês, quem é que bota dinheiro em algum lugar e não quer tirar mais? Eu sou daqueles que acreditam que o capital se faz em casa, se faz com trabalho. Se faz acreditando em si. Então, é isso que nós temos que buscar. É afastar dos meios de comunicação o discurso de que é fácil se ganhar dinheiro especulando, é fácil ganhar dinheiro com X, P, XH, X, não sei o quê. A subida do dólar, com ganho na bolsa. Então, eu acho que é preciso pensar nisso, entendeu? Eu acho isso. Bom, agora, não quer dizer que eu esteja certo, não. Só que eu tenho razão. Eu acho que ele está certo e tem razão. As duas coisas. Muito bem, se mais alguém quer fazer alguma observação? Bem, eu vou só aproveitar a deixa, então, para fazer uma pergunta ou colocar uma questão.
que tente complexificar um pouco o fato da ascensão do poder econômico chinês influenciar a nossa desindustrialização e como a perda da nossa indústria como motor da nossa dinâmica econômica pode influenciar num objetivo político que é o brasileiro, que é o de integração regional sul-americana. Então, como se confronta essa relação do Brasil com a China, o interesse do poder econômico chinês em ascensão na América do Sul e o interesse brasileiro de integração regional sul-americano com uma indústria que pode ser afetada justamente pela ascensão do poder econômico chinês na região. Felipe, essa pergunta é muito boa, porque o que acontece basicamente é o seguinte: a China tem o seu projeto, e o projeto da China é um projeto que está claramente colocado que o interesse dele na América do Sul, como o interesse dele na África, é matéria-prima, sustentabilidade alimentícia, vamos dizer assim, capacidade de atender 1,4 bilhão de chineses que querem comer. Mas o faz utilizando-se para isso de um processo agressivo de venda de máquinas, de equipamentos, etc., e de tecnificação crescente de sua indústria, o que torna a sua indústria muito competitiva, não só porque tem um grande mercado que lhe dá escala, que é o mercado chinês, mas o fato também de que a China está cada vez mais avançando no campo da tecnologia, do conhecimento, etc. Agora, deixa eu explicar só uma coisa a você. A maneira de se fazer isso sempre foi a maneira pregada por os economistas que entendem de economia no trato das chamadas indústrias nascentes, ou seja, tem que proteger sua própria indústria. E nós temos que proteger nossa própria indústria, colocando essa indústria nossa dentro de um mercado onde nós somos muito mais competitivos por localização. Nós temos vantagens comparativas locacionais, porque na América do Sul nós estamos muito mais próximos dos mercados do que os chineses. E você sabe que uma indústria produz bens, máquinas, etc., que necessitam de quê? Necessitam de manutenção. E a manutenção é coisa que decorre de proximidade logística. Afastamento logístico traz problemas em manutenção. Então, nós temos condição de ganhar esse mercado da América do Sul. Para fazer isso, nós temos que ter um projeto. E nós temos uma oportunidade agora, como nunca tivemos. Por quê? Porque a indústria mundial está numa transformação evidente, a chamada Revolução Industrial 4.0, que é a digitalização industrial, está em marcha. Nós podemos fazer isso, nós podemos reconstruir o nosso parque industrial colocando-o na modernidade, coisa que os americanos não podem fazer. Os americanos não podem fazer isso, sabia? Porque eles estão debaixo de uma pressão chinesa muito maior que nós. A indústria chinesa tem muito mais interesse no mercado norte-americano do que o nosso mercado. Então, nós temos que saber trabalhar com isso. Pô. E tem um detalhe, nós temos que ser terceiro interessados. Nós temos que entender que os americanos já comeram muito e que os chineses estão famintos. Entende, não? Com isso, a gente tem que saber se posicionar para preservar o que é nosso. Tá? Quer dizer, às vezes vale até uma composição com os americanos de nos transformarmos num parque produtor de bens industriais para atender o mercado dele em contrapartida à investida chinesa. Porque nós temos recurso, a nossa mão de obra aqui justifica um processo desse. Entende o que eu estou falando? Não? Então, é isso que a gente tem que pensar. Não é só os americanos, não. Os americanos nunca vão entrar bem nisso conosco. Eles nos veem geopoliticamente como adversários. Mas os europeus podem fazer isso conosco. A Alemanha, a França podem fazer isso conosco. Usar isso aqui como uma plataforma de competição. E com isso a gente tem ganhos
Desde que a gente saiba trabalhar, né? Não é abrindo as pernas que vamos resolver isso, né? Foi gravado? Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, estamos encerrando, mais uma vez agradecendo o patrocínio da Associação dos Funcionários do BNDES, Associação dos Aposentados e Pensionistas do BNDES e a TV Comunitária do Rio, Canal 6 da NET, que vem sempre retransmitindo as nossas palestras aqui. Fala meia dúzia, 6. E que faz isso 3 vezes por semana, nas quartas-feiras, às 10 horas, na sexta-feira, às 14h30, às 22 horas na quarta-feira, na sexta-feira, às 14h30, e na terça-feira seguinte, às 10 horas, às 10 horas, é isso? Às 10 horas da manhã. E também dizer que nossos seminários têm sido gravados nas diferentes plataformas do IB, Facebook, Instagram, etc., e podem ficar disponíveis, YouTube, podem ficar disponíveis para quem quiser assistir a qualquer momento. Muito obrigado a todos e até a próxima.